Muy buenas tardes. Um saludo ao missionário Miguel Bermúdez Marim, Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, em Torreón, Coahuila, lá México, onde se encontra, em Torreón, da congregação Coahuila, que pastoreia México, Reverendo Jesus Antônio na Galícia congregação que Valenzuela. o reverendo Antônio Galícia Que Deus bendiga a todos os irmãos Venezuela pastoreia. Que Deus irmãs e abençoe ministros todos os também de irmãos, diferentes lugares irmãs e ministros que estão de reunidos vários lugares que estão reunidos nesta missionário ocasião, Miguel Bermúdez Marim. junto ao missionário Miguel Todos os Bermúdez que Marim. estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite E Eutelsat todos que 8, estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, este ano 2025. hoje, sexta-feira, 30 de maio deste ano 2025. Espírito del Senhor Hoje temos como levantando tema bandeira contra o inimigo. o Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Viernes 30 de setembro Foi de pregado 2016, sexta-feira, 30 de setembro de 2016, em Assunção, Paraguai. que nos hizo o Dr. William Soto Foi Santiago, a introdução que o Dr. William Soto Santiago fez que luego el domingo deste tema, que depois, no domingo, predicó, desarrolló este tema. ele pregou, ele desenvolveu esse tema. Hoy estaremos viendo E hoje estaremos vendo, mesmo que é curtinho, mas vocês vejam que esto que nos habló él ahí, que isso que ele nos falou ali, podemos decir el resumen podemos dizer, é o de resumo todo lo que Dios estaría llevando a cabo. de tudo que Deus estaria realizando neste tempo final, Estamos viendo que estamos vendo esse cumprimento em uma forma progressiva. yo allí Ali ele leu para nós ali a escritura de Isaías capítulo 59 de Isaías capítulo 59, al 21, do versículo 16 a 21, onde nos disse: y vio que no había hombre y se maravilló que no E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houve um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si a veste de vingança. que la vestidura de Dios siempre son sus profetas. Aí podemos ver que as vestimentas de Deus sempre são seus profetas. De era em era veio com suas vestimentas como o Cordeiro de Deus. Mas vocês vejam que no tempo final, ao ele se levantar do trono de intercessão, En medio de la iglesia novia, no meio da igreja noiva, esta vestidura, essa vestimenta que ele estaria usando, seria uma vestimenta como juiz. de ropas E em cima de veste de vingança, ele escreveu de en su juiz. segunda venida viene como Porque em sua segunda vinda ele vem como juiz de toda a terra. como león, viene como rey, Vem como leão, vem como rei, vem como sacerdote. y se cubrió de celo como de manto. E cobriu-se de zelo como de um manto. 19, Aí escreveu Apocalipse 19, do 11 ao 21. 17 E capítulo 17 del libro del Apocalipsis. do livro do Apocalipse. E continua Como dizendo: para vindicación, conforme fores retribuir con ira a sus as enemigos, obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos, as ilhas del occidente el nombre de dará a ele a recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. Do lado direito ele escreveu nome. desde el nacimiento del sol su gloria. E a sua glória desde o nascimento do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Y a los que se volvieron E virão redentor a Sião, e os que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, y para siempre. diz o Senhor, desde agora e para El sempre. Espíritu del Señor levantando bandera contra el enemigo. O Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. La bondad Podem assentar, por favor. nos dice en el mensaje, tratando de ayudar a Dios, Na mensagem tratando de ajudar a Deus, de abril de 1978, que foi pregado 2 de abril de 1978, aqui em Caiá, Porto Rico, o Dr. William Soto nos disse: encontramos que el cuarto Elías vemos que o quarto Elias
o apresenta desta forma? Porque o apresenta sob o símbolo do leão da tribo de Judá. Portanto, então, quando os escolhidos do tempo final, a verdadeira noiva do Senhor, ao ouvir a apresentação que o poderoso ancião, precursor da vinda do leão da tribo de Judá, ao ouvir a poderosa apresentação e tão linda que esse ancião faz, referente à segunda vinda do Senhor, quando os escolhidos olharem para ver o leão, verão o mesmo que João viu. João viu um cordeiro, mas esse cordeiro era um leão. E nas 70 semanas de Daniel tem um lugar que ele escreveu, que esse ancião, ou nessa escritura, depois vamos procurar, mas nessa escritura ele escreveu WMB. E aqui vejam, aqui ele está nos mostrando que um desses anciãos, esse poderoso ancião, é o precursor do leão da tribo de Judá. Eu creio que foi nas 70 semanas de Daniel, ou em algum desses livros, ele nos mostra isso. Agora vejam na página 80 do livro Os Selos. Nos diz assim: agora ele sai do lugar de intercessão para quê? Para fazer a sua reclamação. Ele fez a obra do Redentor. Desceu e se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor semelhante. Mas ainda não tinha feito a sua reclamação. Agora vem em cena para reclamar seus direitos. Se em sua obra de Redentor ele desceu e se fez homem, em sua obra de reclamação faz o mesmo ato. Desce e se faz homem, se torna homem e realiza a obra de reclamação. Observa bem o que acontece agora. Esses são os direitos pelos quais ele morreu, porque veio para ser o parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado. Mas agora vem como um leão. Os dias da intercessão terminaram. O que estiver sujo, suje-se mais. O que é justo, justifique-se mais. E o que é santo, santifique-se ainda. Agora a situação terminou. Oh, irmão. E então o quê? Então o quê? E recordem, isso vem durante as 7 eras da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora, vejam aqui. Aqui na página 101, agora tem algo aí nesta página 80, que aqui do lado ele descreveu. Eu me lembro quando ele dizia que tem coisas que ficam guardadas para o mensageiro. E aí tem escritos com datas muito importantes, onde, quando a gente lê a 70 semana de Daniel, da página 20 a 27, por aí, que ele disse que não falhará nem por um minuto tudo que está nos selos, e com o livro das 70 semanas de Daniel, aí mostra um quadro claro de todo esse evento, que aqui o reverendo William Branham está detalhando, da toma desse título, porque vocês vejam, desde que houve o chamado,
se presenta, hay un lapso de tiempo. Até ele se apresentar, tem um período de tempo. E sabemos que é o tempo em que Deus estava construindo o lugar santíssimo, chamando aos pertencentes, essas pedras vivas, pertencentes ao lugar santíssimo, porque tinham que passar por esse processo do novo nascimento, sob a dispensação da graça. E tudo que é correspondente à dispensação do reino estava sendo mostrada, representada nesse trabalho que estava sendo realizado nesta construção do lugar santíssimo. Agora veja, vamos ir à página 101 do livro Os Selos. No último parágrafo diz: então o livro é uma revelação. E uma revelação é algo que é revelado referente a algo previamente oculto, que é revelado. Agora, observa para que não esqueça. Esse livro está fechado até os últimos tempos. O mistério do assunto está fechado até os últimos tempos. Vemos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção termina, porque o Cordeiro sai do lugar da intercessão para reclamar os seus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, mas quando acontece a verdadeira revelação quanto aos selos, quando começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Do lado direito, aí um pouquinho mais acima do lado direito, nesse parágrafo, ele escreveu a verdadeira revelação. A verdadeira revelação aberta completamente, futuro. Isso é conforme a palavra, assim vimos à noite. Ele veio do meio do trono e pegou o livro. Então, já não é mediador, pois lá mesmo o chamaram o leão, e esse é o rei. Por isso, já não é mediador. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo aqui na mensagem, tratando de ajudar a Deus, continua dizendo, o que acontece é que esse leão tinha sido um cordeiro na dispensação que estava terminando. E sendo um cordeiro na dispensação que estava terminando, estava passando, então quando esse cordeiro se apresenta como leão, o que acontece é que o que as pessoas verão será o quê? Um cordeiro. Mas é um leão. E por quê? Por qual motivo? Porque o verão saindo da segunda dispensação. Ou seja, virão esse instrumento, esse véu de carne, um pertencente ao corpo místico de Cristo, um nascido de novo. Em um nascido de novo, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, ou verão saindo da dispensação da graça, viram? Porque quando João ouviu, ele estava saindo, deixando de ser o intercessor. O plano e o programa de Deus na segunda dispensação foi o plano da redenção. E ele esteve como redentor, como intercessor. Agora, se lembra que quando fala de primeira, segunda e terceira, ele refere às últimas 3 dispensações. Nós sabemos que são 7 dispensações. E vocês vejam que aí a dispensação do reino é a 7ª, que vem a ser a dispensação do reino. Mas vocês vejam que tem uma que é a 8ª, que é a dispensação da eternidade, uma que é eterna. Agora, dessas últimas 3, ele disse que o vem saindo da segunda. Ele refere-se à 6ª dispensação, a da graça. Mas quando chegou o tempo de mudar de ser cordeiro e se converter no leão, aí é que as pessoas sempre perdem de vista o plano de Deus. Quando tem uma mudança de era e quando tem uma mudança de dispensação, tem um lugar que ele disse que é difícil para o mensageiro. É difícil para o mensageiro fazer essa mudança de dispensação. Agora vejam como para o mensageiro, sempre que chega esse tempo, para o mensageiro essa mudança é difícil.
E em um escrito onde ele escreveu, é difícil para o mensageiro, esos cambios de dispensación, essas mudanças de dispensação. vamos a ver si lo consigo rapidito aquí. Deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui. Eso está en el mensajero del atardecer. Isso está na mensagem O Mensageiro do Entardecer. Vejam na página 20, embaixo da página 20. Um pouquinho antes, na página 20, na metade. Agora, vimos o final do tempo da dispensação da igreja. Isso é o que li nesta noite. Terá luz no tempo do entardecer. Temos tido um tempo nublado, mas virá luz. O mesmo filho que veio e mudou a dispensação lá, vem novamente. Isso será da terra a glória. Nos iremos nisto. Uma vez que nós entramos e outra vez saímos, e desta vez sairemos. Vê? Bem, dentro, fora, acima. Escreveu 1, 2, 3. E em cima escreveu, em dentro escreveu Eras. Fora escreveu com Elias, que seria o quarto Elias. E acima escreveu com Moisés e Elias. Estamos chegando no tempo do fim. E não só estamos chegando, estamos no tempo do fim. O que é que Deus encontra nesse tempo do fim? Nesse tempo final, Deus encontra exatamente o que Ele encontrou nos outros tempos finais: incredulidade. Ele sempre encontrou isso. Ele, quando ele vem, ele encontra incredulidade. Do lado esquerdo ele escreveu: o próprio Filho faz a mudança da dispensação. Nos iremos nisto. Isso será da terra a glória. Quando ele vem, ele encontra incredulidade. E encontra aqui os programas que ele colocou para as pessoas, reticência. Voltando aos dias de Noé, se eles tivessem vivido de acordo com suas ordenanças, oferecendo o sacrifício, mas eles se apartaram disto. Quando ele veio, ele encontrou isso, essa coisa operando mal. O mesmo aconteceu quando ele veio à terra. Ele encontrou as pessoas e os fariseus, e assim, por estilo, por trás da lei, o que estavam fazendo? Simplesmente não tinha neles nenhuma sinceridade. Somente ia adiante e enlodava, sujava de qualquer maneira. Depois que se ingressa em uma igreja, isso era tudo o que eles necessitavam. Isso foi tudo o que ele encontrou. É isso que ele encontrou novamente. Ele encontrou a mesma coisa. As pessoas não mudam. Se ele enviou seu programa e as pessoas não creram e pereceram, e outros creram e viveram, agora esses dois serão os mesmos nesse tempo. Tem que ser o mesmo. Não reticência. Sempre foi uma batalha para o mensageiro. Separar o velho do novo. Sempre foi essa batalha. Para o mensageiro vir a separar o velho do novo. Mas a mensagem sempre tem que ser escriturística. Agora, cada um predisse do outro que há de vir. Agora, vamos tomar, por exemplo, a Jesus. Quão difícil foi para ele vir e mudar a mensagem da lei para a graça. Aí ele escreveu: mudar de uma dispensação a outra é o difícil. Mas de todos os modos, a Bíblia diz que assim deveria ser. Virá um Messias e o contínuo sacrifício seria tirado. As mudanças de dispensação, vejam, sempre isso é o difícil para o mensageiro. Mas vejam, para os crentes, junto com o mensageiro, depois que faz essa mudança, para os crentes é o maior avivamento, é o regozijo, a alegria, e mais ainda nesse tempo que é a era do amor divino. A era onde a vitória será a vitória no amor divino. Para outras pessoas, pois não lhes produz o mesmo resultado, mas como tem um espírito da quinta dimensão, então para essas pessoas é o ódio, é o rancor, é a raiva, é tudo o contrário. É isso, tudo isso é o que produz esse avivamento, que para os escolhidos é o amor eterno do Senhor manifestado para com seus escolhidos. E para os que não serão transformados é o contrário. E podem
se expressar da forma contrária. Mas os escolhidos de Deus expressam recebendo com gozo, com alegria, com regozijo. E a sua vida cristã vai melhorando. E Deus os vai ajudando. Porque esse avivamento, o que esse avivamento faz nesse tempo final é colocá-los na posição correta dentro do lugar santíssimo para permanecer na presença de Deus e assim serem a imagem e semelhança do seu Filho. Ou seja, o que esse avivamento produz é uma mudança desde o interior para o interior. O incrédulo expressa desde o interior incredulidade, ódio e todas as coisas da quinta dimensão. Mas os escolhidos, quando escutam esse avivamento, o que expressa é amor, regozijo, paz e todas as virtudes que nesse tempo final chegará na coroa do amor divino. Tão simples assim. Agora aqui o Dr. William Souto Santiago continua dizendo. Diz, aí é que as pessoas sempre perdem de vista o plano de Deus. Quando tem uma mudança de era, ou quando tem uma mudança de dispensação, ou quando tem uma mudança da parte de Deus, quando Deus muda, então aí é que as pessoas o perdem de vista. Quando Deus foi mudando de uma forma a outra, as pessoas lhe perderam de vista. Quando Deus foi mudando de um profeta a outro, as pessoas o perdiam de vista. Quando Deus mudou, vem? Porque Deus é Deus em morfe. Os véus de carne, no que Deus se manifesta, eles terminam seu trabalho. Ou Deus termina seu trabalho através deles. E no livro de Citas, na página 95, do livro de Citas, no parágrafo 808, diz assim. Agora, observa, enquanto o anticristo saía na sua besta de ministério, Deus envia uma besta para combatê-lo. E aí já podemos ir procurando a palavra por fé. Porque aqui no próprio livro de Citas está Deus em morfe, ou seja, Deus trocando de máscara. Diz, observa, enquanto o anticristo saía na sua besta de ministério, Deus envia uma besta para combatê-lo. Agora, observa. Então, toda vez que a besta montou em seu cavalo, o anticristo montou no seu cavalo, na sua besta, no seu animal, para anunciar seu ministério. Então, Deus enviou a sua besta com sua própria máscara para anunciar o seu combate a isso. Aqui nos fala da máscara. Agora, a Escritura diz que quando o inimigo vem como um rio, o Espírito de Deus levanta a bandeira contra ele. E assim, quando o inimigo saiu como anticristo, Deus enviou certo tipo de poder para encontrar a ele. E também na página 95, do parágrafo 821, nos diz assim. Agora vemos que teve um anticristo que cavalgou e por si se encarregou de 3 poderes. Entrou em um cavalo amarelo, morte, um abismo, a perdição de onde veio. E depois vemos que quando a Escritura fala que quando o inimigo vem como um rio, o Espírito de Deus levanta a bandeira contra. Em cima ele escreveu cavalo amarelo. Agora vejam na página 13A, que é onde nos fala de Deus trocando de máscara. E também em morfe. Página 13A, parágrafo 128. Diz, agora, o que ele prometeu? Vindicar-se a si mesmo em um homem, em um corpo humano. Como fez com Abraão. Quando seria o filho do homem. Não o filho de Deus agora. Agora o filho de Deus no filho do homem. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. No capítulo 1, versículo 2 de Ezequiel,
o Senhor chamou a Ezequiel filho do homem, exatamente como Jesus se chamou a si mesmo. Vocês vão entender isso através do ensinamento da semana. Vejam, o que é o filho do homem? Profético. O que seria Malaquias 4? Um profeta. Quais eram essas coisas que hão de acontecer nos últimos dias? Agora, ele não disse quando, ele disse que aconteceria, e aconteceram. Agora, se você ainda era o Filho de Deus, o Filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi como filho de Davi. Ele é essa palavra. Ele somente está trocando a sua máscara do que não podia ser visto ao que está absolutamente declarado, a palavra encarnada. Aí embaixo escreveu a palavra encarnada. E do lado esquerdo para cima escreveu sobre o trono nos últimos dias, hoje. E do lado esquerdo escreveu assim para cima também o ensinamento. Em cima desenhou uma pedra angular e escreveu Filho do homem, profeta. Filho de Deus, teofania, o Espírito Santo. Filho de Davi, revelado no último dia. Sigue diciendo, vamos a ver aqui na página. Continua dizendo. Agora vamos ver aqui na página 121, miren. Na página 121, vejam. Dice del párrafo 1072. Do parágrafo 1072. Diz, recordem, esse foi o último sinal dado à igreja, a Abraão e aos seus, antes que o filho prometido aparecesse. Isso é certo. Deus tinha dado a Abraão sinais em toda a sua jornada e também deu à sua igreja. Mas quando o anjo do Senhor veio, ele destruiu os gentios incrédulos e o filho esperado, ao que tinham estado esperando, apareceu, Isaque. Este ministério breve terminará e o filho esperado aparecerá, ele mesmo. Do lado direito aí mesmo ele escreveu Cristo em seu anjo. E embaixo escreveu Sol e escreveu Moisés, onde fala terminará e o filho esperado, aí ele escreveu Sol e escreveu Moisés. Porque é um mensageiro dispensacional. E do lado direito para cima escreveu o anjo destruiu os gentios. Em cima escreveu também o filho de Abraão virá igual Cristo, quando termina o ministério do quarto Elias. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem, tratando de ajudar a Deus. Diz, mas o trabalho de Deus continua adiante, e continua adiante através de alguma outra pessoa. Porque quando Deus termina o ministério no meio da raça humana, através de um profeta, e ele leva esse véu de carne, ele levanta outro mensageiro, e se for operar o ministério que operou naquele mensageiro e o queira operar novamente, ele opera nesse outro instrumento, mesmo que tenha outro nome. Então, esse é o plano e programa de Deus. Mas é o mesmo Deus em todos os instrumentos que Deus usa. E é o mesmo Deus em todas as dispensações. E é o mesmo Deus em todas as eras. É o mesmo Deus. E na página 41 da mensagem Festa das Trombetas, nos diz assim: que perfeito é hoje, não é voltar a matar, o que Moisés simbolizou em ferir a rocha pela segunda vez. Não funcionou. Do lado direito ele escreveu Moisés e a rocha. Não a matança de animais, mas a lamentação por ter rejeitado a expiação. Agora, vejam, tem uma mensagem que ele nos pregou. Deus proverá tempo ao leão da tribo de Judá, que foi pregado 5 de agosto de 2001 em Santa Marta, México. E ele nos disse assim, vejam. Agora, porquanto Moisés acrescentou esses golpes à rocha, quando somente tinha que lhe falar, assim como ele, ao ferir a primeira rocha com a vara, representou a crucificação de Cristo em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, agora, ao ele ferir a segunda rocha, está ferindo a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá.
E porquanto em sua segunda vinda, ele não vem como leão da tribo de Judá para ser crucificado, porque isso ele já cumpriu em sua primeira vinda para tirar o pecado do mundo. Mas ele vem para nos dar a água do corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E para isso não tem que ferir a rocha. Moisés, ferindo a rocha ali, estabeleceu um fundamento que tem que se cumprir, porque Moisés acrescentou. Por isso Deus se encheu de ira contra Moisés. Agora podemos ver o porquê tem que ser realizado certas coisas no programa divino nesse tempo final. Vejam, e continua dizendo. Portanto, a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, será criticada, será perseguida. A segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá. Se levantarão contra a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas se levantarão contra, como fizeram na primeira vinda de Cristo. E o mais triste disto é que isso começará dentro, ou seja, os próprios crentes que dizem que são crentes da mensagem do irmão Branham e do irmão William, dos próprios de dentro, começarão a ir embora, porque esse mensageiro veio fazer a separação, a segregação, e esses mesmos que vão embora, como já conhecem e têm um conhecimento como Judas Iscariote tinha, vejam, usam tudo isso para combater, atacar e falar contra a segunda vinda do Senhor. São pessoas que o diabo estará usando a seu gosto e a sua vontade. Assim ele falou em uma mensagem, que ele usa a seu gosto e não percebem que estão cumprindo as Escrituras. Porque todo aquele que falar contra o cumprimento da visão da capa, do ministério sob capa, e do povo, e do avivamento que Deus está realizando, fica conceptuada como um incrédulo e um instrumento do diabo. O mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor, é tão fácil identificá-lo. Procura quem está falando contra a visão da capa e o cumprimento desse ministério, do cumprimento da vida do Filho do Homem com seus anjos, então automaticamente aí, você identifica o que aconteceu no tempo de Jesus. Viram como tudo é simples? Tudo é paralelo. Se tem crentes que estão crendo no que Deus prometeu e recebendo esse avivamento e recebendo a preparação para ser transformado, então também tem que ter pessoas que estejam contra isso, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. E aí a gente os identifica, o que antes não podia identificar, porque estava entre a grama, estava serpenteando entre os escolhidos de Deus, entre o trigo. E aí estavam fazendo o trabalho que aparentemente era a favor da obra, mas vocês vejam que no final são descobertos. E não lhes serviu de nada todo o trabalho que fizeram. Como também não serviu o que Judas Iscariote fez no seu ministério. Não lhe foi contado para nada. Agora vejam, continua dizendo. Portanto, a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, será criticada, será perseguida. A segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, será perseguida. Muitas pessoas se levantarão contra a segunda vinda de Cristo, como fizeram na primeira vinda de Cristo. E toda pessoa que falar mal. Aí a gente já começa a ver e identificar quem são os que falam mal. Os que falam mal da segunda vinda de Cristo já sabem quem são. E os escolhidos de Deus já os vão identificando e já ficam aí taxados, catalogados já aí. É quando jogam aquele jogo, um jogo que não é muito bom, porque estimula os jovens a fazer essas coisas. Isso não está bem. Mas vocês veem esses jogos que jogam essas flechas que mancha a roupa. Tem lugar que falam que são de Gucci é o nome, e não é bom isso, que incentiva o jovem adulto a usar isso, mas vejam, aí é uma forma assim que a gente já pode identificar onde atiram e essa tinta bate no outro e já fica manchado. Assim é como a palavra que é uma espada de dois gumes, os mancha e não tem forma deles se esconderem como esconderam nas eras, porque aí já ficam manchados e ficam marcados e os escolhidos já os identificam como os que estão contra a segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. Diz, e toda pessoa que fala mal
e persiga, toda pessoa que fala mal e persiga a segunda vinda de Cristo, aí nós já podemos falar, aí está indo um marcado, um manchado. E toda pessoa que fale mal e persiga a segunda vinda de Cristo, o cumprimento da sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, serão culpados de uma segunda crucificação de Cristo. E esses são os golpes que Moisés deu com a vara na segunda rocha. Mas dará água, nos dará o corpo eterno, imortal e incorruptível que Deus prometeu para todos nós. Mas vocês vejam, porquanto Moisés feriu a segunda rocha, Deus disse a ele, não entrarás na terra prometida. E toda pessoa que ferir a rocha no último dia, não entrará na terra prometida do novo corpo. Agora, veja como os escolhidos de Deus poderão ver. Em sua vida poderão ver o selo de Deus, o Espírito Santo, Deus oscilando em todo o seu ser para ser transformado. Mas o escolhido de Deus também poderá ver aqueles que são selados pela besta, porque o que rejeita automaticamente recebe a marca da besta. É um incrédulo, fica aí marcado, manchado, marcado. Não entrará na terra prometida, e toda pessoa que ferir a rocha no último dia não entrará na terra prometida do novo corpo, porque será contado como um que crucificou a segunda vinda de Cristo. O que não deve ser feito. E não só que fale publicamente, porque são os, eu não sei como em alguns países falam, esses que vão na frente e se deixam usar para falar coisas, mas não somente eles, também os que estão por trás, que pensam que Deus não vê, que Deus não vai escutar, todos que murmuram e às escondidas falam às escondidas, tudo isso fica à luz, e tudo isso é contado como uma rebelião, como lá foi contado a rebelião no tempo de Moisés, de Datã, Corá e Abirão. Continua na mensagem Festa das Trombetas, estou na página 41, e continua dizendo assim, isto será trombeta, a festa será rejeitada, então seu Messias é revelado. Observa, eles conhecerão o seu Messias quando o veja. Nesta vez ele vem em poder, o que eles buscaram. Ele vem em poder para a noiva gentílica, e os judeus vão reconhecer a ele. Aí ele escreveu, os judeus reconhecem o Messias quando vem. Quando vier, os judeus reconhecem o Messias quando vier. Estou na mensagem tratando de ajudar a Deus. Diz, e agora vemos que é o mesmo Deus que operou, manifestou e realizou a obra de Redentor. Ele é o mesmo Deus que realizou a obra em sua primeira vinda como Cordeiro. E é o mesmo Deus que muda de cordeiro a leão. Mas quando o veem saindo da dispensação da redenção, da dispensação da intercessão, e o veem saindo, o veem como cordeiro. Mas já é um leão, porque ele já terminou o seu trabalho. E então as eras terminaram. No livro Os Selos, na página 88, o reverendo William Branham nos disse assim, agora observa, ele sai e deixa o trono como intercessor, como o cordeiro sacrificado para ser um leão. Aí do lado direito ele escreveu tribunal, para ser o leão, o rei, para trazer o mundo inteiro frente ao tribunal de juízo, o mundo que lhe há rejeitado. Do lado direito ele escreveu futuro. Do lado esquerdo escreveu trono de juiz, leão, juiz. Por quê? Porque ele tem a ata do título da redenção em suas mãos. Eu estou tão feliz que eu o conheço. Então ele reclama sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então ele joga no chão o seu contendente, Satanás. Ele joga Satanás em um lago de fogo, junto com todos os que foram inspirados por Satanás para rejeitar a sua palavra de redenção. Agora ele é rei. Hoje ainda tem misericórdia. Agora, veja como ele coloca tudo isso. Ele fala como se estivesse acontecendo, mas depois esclarece e diz, isso está no futuro. Hoje ainda tem misericórdia, você não vai rejeitar a sua oferta.
O cavaleiro sabe quem realmente você é. O seu oponente, que lhe fez guerra por 2000 anos, agora ainda está dizendo: eu posso fazer com eles o que eu quero, eu ainda os tenho, são meus. Do lado direito ele escreveu tudo no futuro e escreveu também os cavaleiros. Eles lá no começo, ele recolheu o título e está intercedendo por nós, ainda está intercedendo. O diabo disse assim: eu vou colocar ele no túmulo, mas Deus disse para a igreja: eu o tirarei, mas primeiro tenho que ser intercessor. Agora ele vem e sai da eternidade, lá do trono do Pai, onde tem estado como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações com a vara de ferro. O julgamento está preparado. Agora, do lado esquerdo, ele escreveu futuro. Agora, se ele sai da eternidade, ele sai para quê? Para reinar. E reinaremos por 1000 anos e por toda a eternidade. Agora, vocês vejam que para esse reino, ele tem um programa que estará realizando durante o reino milenial, onde os filhos e filhas de Deus ocuparão suas posições. E os deste tempo final terão as posições mais altas que um filho ou uma filha de Deus tenha recebido desde o Gênesis para cá. Ou seja, que os do nosso tempo serão os que terão essas posições, as mais importantes. Agora vejam aqui algo muito importante. Assim como Deus deu livre-arbítrio no Jardim do Éden, até mesmo para os escolhidos de Deus, e também para as bênçãos, Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa, se as recebe ou não recebe. Cabe à pessoa receber as bênçãos, se as receber e se as aceitar e se as crer com todo o coração, ou não é que a rejeite ou a despreze, mas é porque talvez não é para essa pessoa. E vocês vejam que não se perdem, passa para outra pessoa. Agora, tem pessoas que veem essas posições e dizem: essa eu vou agarrar, custe o que me custar, aconteça o que aconteça. Porque tudo o que está acontecendo nesse tempo final é a materialização, é a confirmação do que seremos no milênio e na eternidade. Ou seja, que as posições são dadas desde aqui. Por isso, até mesmo o escolhido, vigie para não lhe escapar nenhuma bênção. Porque tudo o que temos nessa terra é passageiro. O eterno é o que ele vai contar para você no milênio e na eternidade. O que você será nesse reino messiânico. Portanto, até mesmo para as bênçãos, Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa. Deus lhe dá escolher ou rejeitar. Agora, aqui na mensagem tratando de ajudar a Deus, ele disse: quando terminam as eras, o que acontece? Ao as eras terminarem, então já não tem mais gente para as eras. Então, o que corresponde é uma nova dispensação. Então, as pessoas estão chamadas a passarem a uma nova dispensação sob o novo pacto. O pacto que corresponda à manifestação de Deus que ele tenha para esse tempo. Agora vejam na página 126. E aí estamos falando do pacto, mas tem lugar que, ao entrar nisso do pacto, então teria que ver o pacto adâmico e daí para cá. Em uma ocasião ele enumerou, creio que tem um estudo que nós falamos. Mas vejam, isso é algo. Vamos ver aqui se podemos tocar algo. Vejam a página 126 do livro Os Selos. Nos diz assim: quando vier, quando José foi rejeitado pelos seus irmãos, porque era um homem espiritual que via visões e podia dar as interpretações dos sonhos, o qual foi levado e vendido por quase 30 peças de prata, representou exatamente a Cristo. Pois o Espírito de Cristo estava nele. Observa o que aconteceu então. Depois que foi vendido, então foi jogado na prisão. Um dos seus companheiros foi salvo, o outro se perdeu. Exatamente como aconteceu com Jesus, quando esteve encarcerado na cruz. Um ladrão foi salvo, o outro perdido.
O outro se perdeu, exatamente. José foi lançado no poço, o sepulcro, suposto morrer, e foi tirado e foi exaltado à direita de Faraó. Ninguém podia ver Faraó sem ver primeiro a José. Jesus está à direita de Deus, e nenhum homem pode vir ao Pai senão pelo Filho, correto? E observa, toda vez que José se levantava da direita desse trono, observa bem, glória. Ali estava José à direita do trono de Faraó. E quando se levantava para sair, tocavam a trombeta e o clamor saía. Ajoelhem todos, José está vindo. Agora, quando o Cordeiro sai daquele trono, quando a sua obra como mediador tem terminado e pega o livro da redenção, então todo joelho se dobrará. Ali você o tem. Observa também que José, e aí do lado esquerdo ele escreveu José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi dado uma esposa gentia. Faraó lhe deu uma esposa gentia e teve através dela filhos, metade judeus e metade gentios. Foi um símbolo magnífico quando Jacó os estava abençoando. Lá estava Efraim de um lado e Manassés do outro lado. Então Jacó cruzou as mãos desta forma e deu a bênção ao filho menor. Aqueles 2 filhos foram acrescentados às tribos. Naquele tempo somente tinham 10. Os abençoou e José, o seu filho profeta, estava presente ali. E ele falou, pai, tu erraste, tu colocaste a bênção da mão direita sobre o filho menor, tendo ter caído sobre o maior. Mas Jacó disse, meu filho, eu sei que estava com minhas mãos cruzadas, mas foi Deus que as cruzou. E por que seria? Porque Israel, tendo o direito de ser uma noiva, rejeitou a oportunidade. Agora, vocês vejam como aí, nesse pouquinho que falamos, mostra de como tinham a bênção aí e rejeitou, porque tinham o livre-arbítrio. Mas vejam, a bênção passou aos gentios. Diz, rejeitou a oportunidade e vendeu sua primogenitura. E nisso, a bênção do filho maior, Israel, passou ao filho menor, os gentios. Essa bênção passou de um ao outro através da cruz. Observa que quando os irmãos vieram ao Egito para comprar alimentos, oh, irmãos, isso é tão lindo, isso não é parte do ser, mas eu digo porque creio que assim poderão ver melhor. Quando eles vieram comprar alimento, José imediatamente reconheceu. José foi o filho de prosperidade. Não importava onde ele estivesse, sempre prosperava. Do lado direito ele escreveu José. Você espera até que ele venha novamente à terra. O nosso José. Então os desertos florescerão como a rosa e o sol de justiça subirá com saúde em suas asas. Aí estão os ministérios de Moisés e Elias. Os cactos do Arizona se desenvolverão em árvores lindas e tudo será tão belo. Na página 126 embaixo ele escreveu: por meio da cruz, Cristo lançou a bênção do maior ao menor. Na mão direita do anjo forte, esse livro dos 7 selos, e aí está a bênção da primogenitura. Por isso, quando ele disse, é porque ele tem a bênção da primogenitura e tudo lhe sairá bem, tudo lhe sai bem. Agora, vejam como a bênção da primogenitura passou aos gentios. Agora, vejam, aí tem algo que nos mostra nisto que vamos ler agora, o que é o novo pacto. Porque, vejam, na página 24 da mensagem à festa das trombetas, na página 24 diz assim: agora observa, a trombeta é para reunir as pessoas, se reunirem para algo. Em algum tempo anunciou uma pessoa importante como José, tocar a trombeta, e José estava aparecendo, que foi um símbolo da grande trombeta, da qual falamos, e a qual chegamos depois de um tempo. Em Isaías, que fala que quando essa grande trombeta for tocada e for levantada a bandeira lá fora, aí ele escreveu a segunda vinda de Cristo. Então virá um tempo que a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. Isso é quando o milênio começará. A grande trombeta. Em cima ele escreveu José e a trombeta, e do lado esquerdo para cima escreveu a grande trombeta, todos se reunirão em Jerusalém. E escreveu ali também a bandeira. Agora veja o que continua dizendo aqui na mensagem tratando de ajudar a Deus. Portanto, vemos que lá no tempo de Moisés, Deus, no tempo de Moisés e sob a lei, ele esteve sob aquela primeira dispensação.
Ele esteve sob aquela primeira dispensação, na qual ele se manifestou como Pai. Ou vemos lá desta forma, e lá tinha um pacto. E aquelas pessoas entraram nesse pacto, o pacto da lei. Agora vejam na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, na página 19, nos diz, aqui está o reto. Nos diz assim, aqui está o desafio. Vocês acreditam que eu disse a verdade? Quem tem discernimento espiritual para saber que é verdade? Eu não tenho que vir aqui. Eu sou um curador, um homem, sou irmão. Cristo é seu curador. Vocês somente podem reconhecer que Ele está aqui. Agora, se for questão de te curar, mesmo se Ele estivesse de pé aqui mesmo, vestido esse terno, não poderia te curar, porque Ele já fez. Ele somente poderia provar que Ele é o Cristo, ou seja, o ungido. Então, como você poderia saber? Pelo fruto do Espírito, você o conheceria que tipo de vida teve e o que Ele fez quando esteve aqui para provar que era o Messias. Quando se revelou a Pedro e a Natanael e os demais, ao dizer a eles quem Ele era e de onde vinha, esse foi o seu sinal aos judeus. Esse foi o fim de sua era. O que foi o final da sua era? O discernimento lá. Agora vocês vejam que esse foi o começo do ministério de Jesus. Ele discernia, mas vejam nesse tempo final, como a própria palavra é a que está discernindo os pensamentos, as intenções, e é a mesma palavra que faz a segregação, a separação, o que em outros tempos não foi feito, porque poderia arrancar o trigo. Ali ele disse que eles disseram, querem que arranquemos o joio? Isso está em São Mateus capítulo 13, em uma parábola. E ele falou assim, não aconteça que, arrancando o joio, arranquem também o trigo. E tem uma mensagem que ele nos fala que poderá ser algum familiar. Veja que também poderá arrancar, quer seja um genro, ou um sogro, ou um irmão. Tem um extrato que nos fala disto. Ou seja, que vocês vejam que não podia realizar isso, não podia fazer isso, porque senão poderia arrancar algo que esse mensageiro não podia arrancar. Agora, neste tempo final, Deus já está realizando essa etapa que a própria palavra é a que está fazendo isso. Continua dizendo, tinha outro tipo de pessoas também que estavam esperando sua vinda. Agora, vamos ver um pouquinho antes de onde estávamos lendo. Quando se revelou a Pedro e a Natanael e os demais, ao dizer quem era e de onde vinha, esse foi o seu sinal aos judeus. E aí do lado esquerdo para cima ele escreveu o sinal do Messias. Esse foi o final da sua era. Tinha outro tipo de pessoas também que estavam esperando sua vinda. Aqueles eram os samaritanos, que são metade judeus e metade gentios. Ele disse à mulher junto ao poço tudo referente aos pecados dela e ela reconheceu isso como sinal do Messias. Deus não está nos mostrando em sua palavra e por meio da sua palavra como nós estávamos diante de Deus, o que antes aparentemente víamos que estávamos bem. Mas deste jeito não podia ir no rapto. Agora, quem fez? O próprio Espírito Santo, a mesma palavra que revelou onde nós estávamos e como estávamos diante de Deus e como Ele nos olhava. Agora, ao Ele nos olhar com e através desses olhos, esses binóculos, esses ministérios de Moisés e Elias, que Ele falou ali, na página 359 dos selos, que ali Ele nos disse que o que receba os ministérios de Moisés e Elias recebe misericórdia. Na página 369. Elias e Moisés, o que receba a sua mensagem, receberá misericórdia, viram? Agora, aqui na página 19, continua. Estou na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, na página 19, continua dizendo. Agora, tinha outro tipo de pessoas que também estavam esperando sua vinda, e eram os samaritanos, que são metade judeus e metade gentios. Ele disse à mulher junto ao poço tudo referente a seus pecados, e ela reconheceu isso como sinal do Messias. Ela disse, sabemos que quando o Messias vier, nos esclarecerá todas essas coisas, mas tu, quem és? Ele disse, eu sou. Ele se identificou.
Vocês vejam que o irmão Branham disse que ele mesmo se apresentará em sua segunda vinda aos escolhidos de Deus. Agora, ele não foi aos gentios, certo? Porque os gentios não o estavam buscando. Aí ele escreveu, sob o Antigo Testamento, o pacto antigo, agora tem um novo pacto. Quantos creem que Deus é infinito? Claro que sim, ele é infinito. Então, ele não pode fazer ou dizer uma coisa aqui e dizer outra diferente lá. Seria injusto. Ele tem que fazer o mesmo. Se ele tivesse um plano melhor, então ele teria feito assim desde o início. Quando Deus é chamado em cena para qualquer coisa que for, então o julgamento que ele faz ali, reticência. Por exemplo, se em alguma ocasião um pecador clamou a Deus e Deus o salvou pela fé, então ele tem que salvar do mesmo modo o próximo pecador que clamar a ele. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Ele tem que fazer igual toda vez, porque senão ele fez mal quando salvou o primeiro pecador. Ele tem que fazer o mesmo na cura. Ele já terminou essa obra. O que resta é que você reconheça. Em reconheça, aí ele circulou. Que você reconheça que ele não é um mito. Ele não é algum Deus histórico, ele é um Deus presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora mesmo você crê que ele está aqui? Podem discernir? Eu vou virar de costa para essa congregação. Agora eu estou orando que o Espírito Santo demonstre que o que ele disse nessa noite aqui, no fim dessa mensagem, que os mesmos sinais que Jesus disse que foi dado a Sodoma, que seja dado a essa geração. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Então vocês discernam o Espírito que está aqui. Continua dizendo aqui na mensagem Tratando de Ajudar a Deus, o Dr. William Souto continua dizendo assim. Agora vemos a segunda dispensação na qual Deus está manifestado. Como? Está manifestado na dispensação do Filho, Filho de Deus. Essa é a segunda dispensação. E nesta dispensação tem um pacto. E todos que pertencem a essa segunda dispensação estão sob esse pacto. E na mensagem Almas Aprisionadas, na página 20, o reverendo William Branham nos disse assim, mas um dia ele se levantará dali. E onde está o livro? Ainda está na mão do único dono, Deus Todo-Poderoso. E João procurou por todas partes e chorou, porque não encontrou ninguém digno nem de olhar para o livro. E foi especialmente necessário abrir o selo para revelar o que era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando esses 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira, a Bíblia completa. A Bíblia estava selada com 7 mistérios. E nesses 7 selos estava o conteúdo completo do mistério. E foi o livro da redenção, o Novo Testamento, não o Antigo, porque só proclamou o Novo Testamento, para que não fossem aperfeiçoados sem nós, Hebreus 11:40. E do lado esquerdo para cima ele escreveu, os selos é o Novo Testamento. Sigue dizendo aqui, nosso irmão William. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora, quando essa segunda dispensação termina, então começa a terceira dispensação, que é a dispensação do reino, a 7ª dispensação. Então começa a terceira dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. E nesta terceira dispensação tem um pacto. Agora vejam, e os que entram a essa terceira dispensação entram sob um pacto que não é o pacto nem da primeira e nem da segunda dispensação. Então os que entram a essa terceira dispensação estarão sob o pacto que o anjo forte que desce do céu traz. Estarão então sob o pacto do leão da tribo de Judá. Por isso não podemos pegar as coisas da dispensação da graça e tratá-la de metê-las na dispensação do reino. Por exemplo, como o batismo em água. Esse é o novo pacto sob a dispensação do reino, um pacto do leão da tribo de Judá. Porque sob esse pacto, vemos
que é o pacto no qual os que entram a esse pacto, os que são escolhidos e predestinados para entrar a esse pacto, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, então eles, ao entrarem a esse pacto, então não terão necessidade de ver morte. E eles então automaticamente terão que ser transformados, porque eles entraram a um novo pacto. E neste novo pacto, esse novo pacto é o que Deus entrega nas mãos dos que estão nesse novo pacto. Deus entrega o título de propriedade. Então vejam, a quem é entregue esse título de propriedade? Aos que entram a esse novo pacto. E ao entregá-lo, então, esses filhos de Deus regressam novamente à sua condição original. Esses filhos de Deus regressam novamente a ter toda a autoridade, todo o poder que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Tem um escrito que ele nos escreveu assim, em 3 colunas, escreveu dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do reino. E debaixo da dispensação da lei ele escreveu Pai, embaixo da dispensação da graça escreveu Filho, e embaixo da dispensação do reino escreveu Espírito Santo. E debaixo da dispensação da lei ele escreveu Senhor, da dispensação da graça embaixo ele escreveu Jesus, e embaixo da dispensação do reino, ele escreveu Cristo. E não escreveu nada sobre a dispensação da lei. Nessa coluna que ele escreveu Pai, e escreveu Senhor embaixo, e na parte da dispensação da graça que ele escreveu Filho, e embaixo escreveu Jesus, aí escreveu o nome novo de Jesus. E na dispensação do reino que ele escreveu Espírito Santo, e embaixo escreveu Cristo, e embaixo ele escreveu Ungido, e em cima ele escreveu Messias. Agora, estamos vendo esses últimos 3 pactos, nos quais tinha uma bênção para os que entrassem a esses pactos, porque esses pactos onde a pessoa estivesse vivendo, por exemplo, na dispensação da lei ou na dispensação da graça, e agora na dispensação do reino, é entrar a esse novo pacto, que é o pacto do leão da tribo de Judá. Agora nosso irmão William continua dizendo, por tal motivo agora, a hora que estamos vivendo é maior e mais gloriosa, mais do que todos nós podemos imaginar. Se a primeira dispensação foi grande e gloriosa, mas terminou, quão grande e gloriosa foi a segunda dispensação, mas também terminou, mas a terceira dispensação é uma dispensação eterna. Portanto, se as 2 dispensações anteriores foram grandes e gloriosas, maior e mais gloriosa é essa terceira dispensação, porque é um pacto no qual os filhos de Deus entram, que é um pacto eterno, um pacto que não terá fim, um pacto por toda a eternidade, ou um pacto para toda a eternidade. E nesse século vemos que muitos, aí ele escreveu 21, que é século 20. Agora já estamos no século 21. Muitos serão vistos por Deus e por eles mesmos de estar tratando de ajudar a Deus no que Deus vai fazer. Mas Deus sempre, para fazer as coisas que Ele disse que vai fazer nessa terra, Ele usa instrumentos terrenos. Vemos que toda vez que Deus vai fazer alguma coisa na terra, Deus não tem 2 instrumentos ao mesmo tempo. Vemos que Deus sempre teve e sempre terá um só instrumento. E sempre que Deus prometeu que vai fazer algo e que vai revelar algo ao seu povo, Ele sempre preparou um instrumento. Ele sempre já predestinou e enviou, antes da fundação do mundo, predestinou um instrumento para esse trabalho. E isso é o Espírito do Senhor levando bandeira, levantando estandarte, levantando um profeta nesse tempo final contra o escolhido, contra o inimigo. Que é o tema que estaremos escutando nessas curtas palavras do Dr. William Souto Santiago, em que, em uma partezinha ali, ele nos disse: portanto, estejamos preparados porque vem uma grande bênção para os crentes em Cristo nesse tempo final. E no cumprimento da visão da capa, veremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vindo com um nome novo, com um nome que ninguém conhece, vindo com um nome que ninguém conhece e com uma veste nova, uma veste que fala aqui, onde esse nome estará. E essa veste, nós falamos no início, que é a veste de juiz. E aí o estaremos vendo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é o que a Igreja Noiva está vendo hoje. Está vendo a nova veste do Senhor com um nome novo.
tem estado vendo essa bandeira levantada pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Vamos nos colocar de pé. E assim vamos deixar com esse tema, o Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.